Olá, querido aluno, querida aluna, tudo bem? Prazer enorme ter você aqui hoje na nossa aula, no nosso vídeo. Que legal, seja muito bem-vindo. Deixa seu like, se inscreve no canal. Muito bom ter você aqui. E a nossa aula de hoje de sociologia, ela vem para nos ajudar a entender o motivo da sociologia ter surgido. Qual é a pergunta que orienta a nossa aula de hoje? A pergunta é simples. Sociedade sempre existiu. Os homens sempre viveram em comunidade, viveram unidos, mas a sociologia não. A sociologia só surgiu no século XVIII, XIX, a ideia de estudar a sociedade. E é importante que a gente saiba o porquê disso. Afinal, alguma coisa deve ter acontecido que fez com que fosse necessário surgir a sociologia. Isso não aconteceu com Platão, com Aristóteles, com São Tomás de Aquino, mas algo aconteceu. E o pessoal começou a estudar a sociedade com mais afinco. Sabemos, como uma primeira resposta, que isso tem a ver com a Revolução Industrial, né? Aquela forma nova de produzir que mudou tudo, 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 tudo. Nunca mais o mundo foi o mesmo. Mas é só isso? Não é não. Também tem a ver com uma grande mudança política. No século XIX, você não tem só a sociedade se transformando em escala produtiva. Vamos traduzir? Não é só o ser humano começando a criar os materiais de um jeito diferente na fábrica. Não. Você também tem, no século XVIII e XIX, uma enorme mudança política, uma grande ruptura política. Até o século XVIII, os homens estão acostumados a enxergar o governo de um jeito. Do século XVIII para frente, a coisa explodiu. E a gente vai estudar isso na nossa aula de hoje. Como é que se via a política no século, até o século XVIII? É aquilo que nós chamamos de absolutismo. Absolutismo é o governo que tem o rei, mas não é só isso, não. O rei é o centro das relações de poder. Tudo passa pelo rei. Ele tem autoridade política, ele tem autoridade fiscal, ele tem autoridade econômica. O rei é tudo. O absolutismo surge ali no século XV, mais ou menos, com a burguesia apoiando o rei, e esse modelo se constrói por 300 séculos de forma muito sólida. Só que esse modelo que tem o rei tinha uma forma de pensar. Essa forma de pensar, ela foi chamada de teoria do absolutismo. E alguns teóricos ajudam a gente a entender essa teoria do absolutismo. Quem são eles? Esses teóricos estão aqui: Nicolau Maquiavel, Thomas Hobbes e Jacques Bossuet. Na época que o rei está governando, todo poderoso, todo forte, são esses os filósofos, os autores que vão criar uma nova forma de pensamento que justifica o governo do rei. E, olhando para cada um, observe o ideal deles de política. Nosso amigo Maquiavel dizia o seguinte: ó, o rei, ele não precisa fazer o que é certo. O rei pode fazer o que quiser, desde que o objetivo seja bom. Os fins justificam os meios. Se o objetivo, o fim, é algo bom, tudo bem se o caminho para chegar lá não for tão correto assim. O rei pode fazer o que for preciso, o que for necessário. E o rei não precisa agir de forma ética, de forma correta. O rei pode fazer o que for útil, o que for necessário, porque os fins justificam os meios. E o Maquiavel dizia que o rei, o ideal é que fosse amado e temido, que as pessoas gostassem do rei, mas tivessem temor.
Se o rei tiver que escolher um deles, melhor que o rei seja temido, porque o temor, segundo Maquiavel, controla mais do que o amor. Na época dos reis, o Maquiavel era o livro de cabeceira dos reis, dos monarcas. E a população via a política desse jeito. Isso no século XIV, XV, XVI, XVII, XVIII. 4 séculos enxergando a política deste jeito. Além do Maquiavel, temos o Jacques Bossuet, que também é um filósofo da época. O Bossuet tem um raciocínio bem interessante. Bossuet diz o seguinte: quem é o rei do universo? É Deus. Deus é o rei do universo. Então quem será que escolheu os reis dos homens? Ah, fácil! Foi o rei do universo. Então o rei governa com o poder de Deus. É o que a gente chama de direito divino dos reis. O direito de governar foi dado pela divindade, por Deus. Agora pensa comigo. Nesta ideia, quando você briga com o rei, com quem que você está brigando? Você está brigando com Deus. Bossuet via a política sobre essa ótica. E o principal destes pensadores, talvez o que mais influenciou, foi este chamado de Thomas Hobbes. Aí no seu slide você não está vendo uma foto dele, ele não é assim. Essa é a capa do livro que o Thomas Hobbes escreveu. O livro se chama O Leviatã, uma referência a um monstro que você encontra na Bíblia no livro de Jó. O Leviatã é um monstro que apavora geral. Todos os homens têm medo do Leviatã, todo mundo. O Leviatã é invencível. Thomas Hobbes, olha o que ele dizia: o homem é mau, ruim. O ser humano é ruim. E ele é mau de um jeito que o homem é o lobo do próprio homem. O ser humano se destrói. Tem que ter alguém que de alguma forma controle a maldade do ser humano. Alguém deve controlar o homem mau para que os homens não se destruam, se mordam. Não. Alguém tem que ser forte. Alguém tem que ter o poder da espada, da violência. Alguém tem que ter o poder do cetro, da decisão. Este alguém é o rei. Então veja como era a forma de entender a política na época dos reis. Entendia-se a política deste jeito. O rei pode fazer o que quiser, Deus colocou ele no trono e o homem é mau, alguém tem que controlar o ser humano. Por mais de 400 anos, este foi o jeito de pensar. Por mais de 400 anos. E as pessoas falavam para os seus filhos: olha o rei, Deus colocou ele ali. E as crianças ficavam: oh! Isso constrói uma estrutura de pensamento. E isso constrói uma estrutura social. Aí vem a revolução que gera a tal da sociologia. Essa revolução se chama Iluminismo e ocorre no século XVII, século XVIII. Esse período histórico fica conhecido como século das luzes. No caso, essa luz seria a luz da razão, a luz da mente iluminando o ser humano. E o que é o iluminismo? Vamos entender. O iluminismo é esse movimento que critica o rei. Critica o rei. O iluminismo diz assim: peraí, isso aí que o rei está dizendo, essa forma de ver o mundo, não é verdadeira. O ser humano não é mau, burro, não. O ser humano tem uma coisa que mais ninguém tem. Ninguém. E o nome disso é razão, cérebro. O ser humano é inteligente. Se o ser humano estudar, aprender, ele vai fazer o que é bom. Ele vai saber das coisas, não precisa ter o rei no controle. E aí começa. Esses dois homens que você vê no seu slide são Diderot
e D'Alembert. Eles criaram a enciclopédia, a avó da Wikipedia, né? O que é a enciclopédia? A reunião de tudo que o ser humano sabe. Você vai lá no livro enciclopédia e lá tem tudo. Gravidade, tem um texto explicando a gravidade. Biologia, tem um texto explicando a biologia. Oh! E quando Diderot e o D'Alembert escreveram a enciclopédia, eles perceberam que o ser humano sabe de muita coisa. Que o ser humano não é aquele cara burro e idiota que os reis dizem que eles são. O ser humano é inteligente. Olha quanta coisa o ser humano descobriu. Mas além disso, a coisa foi para frente. Veio esse cara, esse tal de John Locke. E o John Locke, ele vai dizer o seguinte: esse negócio aí de que o ser humano é mau, isso aí é mentira. O ser humano, ele pode se tornar mau. John Locke dizia isso. Mas uma coisa é fato. O ser humano, ele tem direitos que ninguém pode tirar. O ser humano se torna mal quando alguém tira esses direitos. Os chamados direitos inalienáveis. Direitos que não podem ser retirados do homem. Quais são esses direitos? Direito à vida, felicidade, propriedade. Você se torna agressivo quando alguém fere o teu direito à liberdade. Você se torna cruel quando alguém rouba você. Você fica irritado, nervoso, quer vingança. Olha o que o John Locke vai falar. Ó, sabe qual é a pessoa... Isso aqui é o John Locke, tá, gente? Sabe quem é a pessoa que mais tira os direitos do ser humano? É o rei. É o rei. O homem, ele pode ser mal quando o direito dele é negado. E a pessoa que está negando é o rei. Olha a ideia do John Locke. O rei não é aquele cara que o Thomas Hobbes lá dizia, o forte que segura a maldade. Na verdade, para o John Locke, por causa do que o rei faz, o homem se torna mal. Essa ideia dele inspirou vários movimentos. Por exemplo, a Declaração de Independência dos Estados Unidos. Tá lá. Nos Estados Unidos, eles têm na Declaração de Independência deles que todo mundo tem direitos que não podem ser arrancados, direito à vida, felicidade, liberdade, e aí vai para frente o negócio. Olha a ideia do John Locke. Na hora que ele publicou o livro dele, o pessoal ficou assim: nossa, porque é muito legal. Não para por aí. Nessa época, você tem o Voltaire. Voltaire, ele diz que uma coisa que fere o ser humano é a intolerância e a falta de liberdade de expressão. Sabe quem era a pessoa que mais impedia a liberdade de expressão? Era o rei. O rei fazia isso. Você não podia criticar o rei, xingar o rei, falar que o rei estava fazendo uma coisa errada. Tinha rei que matava por isso. E o Voltaire ele chega e diz: isso está errado. O ser humano ele tem que falar o que ele pensa. Como que ele vai saber se é uma besteira se ele nunca falar? Como que ele vai ser livre? Como que a sociedade vai progredir se a gente não pode expressar a nossa opinião? Voltaire, então, defende a liberdade de expressão e a tolerância. E aí vem o grande, nosso grande amigo Rousseau. A ideia dele é a mais aceita hoje em dia. Eu, pessoalmente, tenho algumas coisas aí com ele, mas a ideia do cara é muito aceita. Rousseau ele vai dizer o seguinte: o homem não é mau. O homem não nasceu mal. O homem foi corrompido. A sociedade corrompeu o homem, mas o homem não é ruim. O ser humano é bom. A sociedade zoou ele. A sociedade quebrou o negócio, mas o ser humano é bom. E o homem, ele define o governo. O poder não vem de Deus. O poder vem do povo. Todo o poder vem do povo.
É o povo que paga imposto, é o povo que trabalha, é o povo que elege. Se o povo falar não vou trabalhar, o rei morre. Olha a ideia do Rousseau. Ó, não tem nada a ver com divindade. Governo vem do povo. Gente, eu sei que na nossa cabeça isso parece virar um mar de nomes, Rousseau, Voltaire. E a gente olha e fala, tá, que coisa, mas por que eu tô vendo isso? Imagine que você é um cidadão que mora nesse momento do mundo e da história onde o pessoal acredita no rei e sempre viu o rei como alguém sagrado. De repente vem esse novo pensamento, o iluminismo. E você olha para o iluminismo e diz: isso faz sentido. Eita, tudo que eu aprendi está errado. O rei não é sagrado? Eu que mantenho ele no poder? Eu aprendi errado. O iluminismo foi uma revolução. E ele vai gerar coisas práticas. A Revolução Francesa matou o rei. A Revolução Inglesa tirou o rei do governo. Acabou com o rei. O rei reina, mas não governa. Essa forma chocante de ver o mundo, esse choque de realidade, foi tão intenso que as pessoas tiveram que parar para estudar a sociedade. E aí surge a sociologia. Então temos uma resposta mais completa. A resposta é a seguinte: por que a sociologia surgiu no século XVIII e XIX? Por causa das mudanças de produção, a tal da Revolução Industrial, e por causa das mudanças de pensamento, o tal do Iluminismo, que geraram mudanças políticas, que até hoje modelam o nosso mundo. Essa é a nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado. Se você não entendeu, se você ficou perdido em alguma parte, não tem problema. Não tem problema. Faça sua pergunta na live. Espero as perguntas, viu? Com bastante ânimo, bastante ansiedade. Faça suas perguntas, tá? Espero você lá no nosso vídeo e até a próxima. Prazer tê-lo aqui. Volte sempre. Você é bem-vindo. Tchau.